Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem contigo aí, meu amigo? Você está ouvindo aí, Gabriel, na escuta? Tudo bem? Tava tentando ativar o microfone aqui. Agora, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês e explicar um pouquinho sobre como é que vai funcionar o nosso curso aqui. Deixa eu ver aqui. Agora. Bem, esse livro do presidente Russell M. Nelson, Como Realizar o Impossível, ele, ele é dividido em dois tópicos, digamos assim, tá bom? Na primeira parte do livro, o presidente Nelson, ele vai ensinar sobre o que Deus faz por nós para nos ajudar a realizar o impossível e o que nós podemos fazer para realizar o impossível em nossa vida. É a segunda parte do livro, tá bom? Lembrando que eu vou colocar os capítulos e as designações do livro lá no grupo desse curso, tá bom? Dessa turma. Então, para você, esse curso aqui ele vai ter uma duração de 8 aulas. Então, ele vai, vai ter uma duração dos meses de agosto a setembro. Para você concluir com crédito, você precisa ter pelo menos 6 aulas assistidas. Ele vai ter um total de 8. Você precisa assistir 6, ler as designações de leitura e fazer a avaliação de aprendizado no final, até o final do curso. E aí você consegue um crédito desse curso. Quando for depois da Conferência Geral em outubro, nós vamos começar um novo curso de 7 aulas, valendo um crédito, tá bom? Então, para começar aqui nossa aula hoje, nós vamos fazer uma introdução e entrar no primeiro capítulo do livro, tá? Para falarmos da introdução, o presidente Nelson ele aborda alguns significados dessa declaração. O Senhor usa o improvável para realizar o impossível. Mas antes de seguir com algumas explicações do presidente Nelson, eu queria ouvir de vocês, Sabrina e Gabriel, o que que essa declaração significa para vocês? Na sua opinião, o que significa para você quando você ouve isso? O Senhor usa o improvável para realizar o impossível. Isso significa para você? Posso falar? Pode. É, eu acredito que seja porque muitas vezes as pessoas pensam que para realizar milagres, digamos assim, precisam ser coisas grandiosas, né? Precisa ser aqueles atos grandiosos que vai dizer, minha nossa, isso é um milagre. Mas não. Né? Quando ele fala que ele usa o improvável para realizar o impossível, eu acho que ele faz a gente pensar nas coisas simples. Simplesmente, como ele diz, né, que os milagres acontecem através da nossa fé, né? Não através das ações grandiosas. Então, o improvável sempre vai estar nas coisas simples. São coisas que a gente não pensa que possa ser realizado algo impossível. E gostei disso, Sabrina. Ele, o presidente Nelson fala sobre isso mesmo. O impossível, ele começa nas coisas pequenas e simples, que às vezes são as coisas improváveis. E aí Deus começa a realizar o improvável, os milagres, né? O impossível. Gabriel? Eu não tinha uma resposta para algo para comentar, mas eu fui pesquisar o que significa improvável e os sinônimos de improvável são muito interessantes, que são coisas duvidosas, incertas ou coisas que a gente não espera, né? Então, eu achei interessante ver que o Senhor ele vai usar coisas incertas, coisas pequenas que realmente a gente não espera para poder realizar o impossível, né? Então, eu me lembrei Legal. agora de uma notícia que aconteceu essa semana que todo mundo deve ter visto, né? Daquele corredor, o cara bêbado de sandália que conseguiu vencer uma maratona, entendeu? Sim, eu vi isso aí. Então, era uma coisa duvidosa, uma coisa incerta, mas o cara fez o impossível. Então, o Senhor, ele usou o improvável naquele momento, o duvidoso,
para mostrar para as outras pessoas que se tinham se preparado semanas com os melhores tênis, com relógios que marcavam tudo ali, só faltavam correr por eles que o senhor pode usar coisas pequenas para fazer grandiosas, né, coisas. Então, eu acho interessante essa parte. Legal, obrigado. E é interessante isso, né? O senhor vai usar essas coisas duvidosas que ninguém dá nada, né, por aquilo, aquela coisa que ninguém está pensando naquilo para realizar o impossível, né? Para manifestar o poder dele por meio daquela coisa ou daquela pessoa. E vocês vão ver, à medida de estudar o livro, nossa, tem muitos exemplos que o presidente Nelson fala sobre isso, inclusive de princípios, de princípios do evangelho que parecem simples, né? Que, não, nossa, talvez eu não vai acontecer isso se eu fizer só isso aqui. Mas, nossa, pode acontecer se você fizer só aquilo ali. Só aquele coisa pequena e simples, né? Pode acontecer. Obrigado. Ele vai nessa introdução, ele vai falar, ele vai citar alguns exemplos nas escrituras de como Deus usou o improvável para realizar o impossível. Aí, eu queria que vocês dessem uma olhada nessas escrituras, sorry, né? Uma olhada nessas gravuras, tentar recordar das histórias delas. Algumas aí são bem familiares, e eu queria que vocês me dissessem qual é a relação que vocês conseguem ver, quais são os princípios ou padrões que se repetem nessas histórias, onde Deus usou o improvável para realizar o impossível. Dá uma olhadinha nessas imagens, lembra da história, se precisar, olha a escritura aqui. Mas eu queria que você tentasse identificar assim os padrões e os princípios que se repetem nessas experiências, nessas histórias, que fizeram com que Deus usasse o improvável, pessoas improváveis para realizar o impossível. Que padrões e princípios vocês conseguem identificar? Fábio, que cada uma dessas pessoas, desses profetas, eles tinham suas peculiaridades, né? Suas dificuldades, achavam que não eram suficientes, mas o Senhor usou eles, né? O próprio Senhor, ele falou no Velho Testamento que ele sempre olhou para o coração deles, né? Do que eles podiam se tornar, não do que eles eram naquele momento ou do que eles achavam que eles eram. Legal, Gabriel. Olha só, um padrão aí. Eu penso que realmente, de fato, todos eles se sentiam insuficientes, né? Eles não se sentiam muito apropriados para aquela tarefa que o Senhor tinha dado para eles, para realizar o impossível, digamos, por assim dizer. Mas ainda assim, eles eram aquela coisa improvável, eles eram aquelas pessoas improváveis que você falou anteriormente, que ninguém dava nada para eles, que eram talvez as últimas pessoas ali que talvez o Senhor poderia chamar para realizar o impossível, não, mas foram essas pessoas. Ainda que elas se sentissem assim, foi elas que o Senhor chamou para realizar o impossível, para realizar milagres na terra. Obrigado. Que mais? E outros padrões e princípios vocês conseguem identificar? Consegue identificar algo, Sabrina? Acho que é como tu mesmo disse, são pessoas que os outros olhavam e não davam nada para eles, né? Tanto Joseph como Davi eram tipo, jovens
que aos olhos das outras pessoas eram pessoas realmente improváveis de se fazer algo tão grandioso, né? Mas o que ligava todos eles era a fé que eles tinham. Apesar deles não se acharem qualificados e das outras pessoas também não acharem eles qualificados para grandes atos, eles tinham fé. E foi isso que levou eles a fazerem os atos grandiosos, né? O impossível. Obrigado. E como é que esses exemplos dessas histórias que nós estamos relembrando aqui, que foram momentos onde Deus usou o improvável para realizar o impossível, como é que esses exemplos podem ser aplicados em nossos dias hoje, na opinião de vocês? Repete de novo, Fábio. Como esses exemplos que nós estamos vendo aqui e esses padrões e princípios que vocês identificaram podem ser aplicados em nossa vida hoje? Pergunta difícil. É, eu acho que pelo fato da gente às vezes também se achar insuficiente para fazer algumas coisas, de se achar pequeno demais, não qualificado o suficiente, né? Mas é tudo a questão de fé, porque o Senhor sabe do que a gente é capaz, né? Ele nunca vai falar para a gente fazer algo que a gente não vai conseguir, né? Ele sabe do nosso potencial, mas a gente precisa também acreditar no nosso potencial, a gente precisa confiar nele. Do mesmo jeito que eles confiaram, que eles depositaram a fé deles no Senhor. Nós precisamos, né? Precisamos depositar nossa fé e nossa confiança no Senhor. Da mesma forma como eles, às vezes a gente pode se sentir também incapazes, insuficientes. Eu penso que da mesma forma que eles, nós também vamos ter os nossos Golias para vencer nas nossas batalhas do dia a dia, vamos ter um mar vermelho para abrir, e grandes obras para executar. E nós não vamos conseguir essas coisas, realizar essas coisas sozinhos. Nós vamos precisar da ajuda do Senhor. E às vezes vai ser coisas tão difíceis de fazer que parece que vai ser impossível de realizar. E às vezes a gente talvez vai achar que não vai conseguir. Se a gente olhar algumas imagens dessa aqui, pela razão, um garoto não poderia derrotar um gigante. Pela razão, pela lógica, não daria para atravessar o mar. Mas o nosso Deus, ele não segue a lógica dos homens. Ele não segue a razão dos homens. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele usa o improvável para realizar o impossível na nossa vida. E na introdução desse livro, o presidente Nelson ele quis salientar isso para nós. Nós também precisamos exercer essa fé e lembrar do Deus que nós estamos servindo, que não há limites para o poder dele e que ele já deu várias demonstrações disso ao longo da história, de que nada é impossível para ele. Às vezes, para nós, para nossa mente humana, nossa visão, a gente limita o poder dele, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Ele só precisa ter fé e confiar nele, né? E usar as ferramentas que ele nos deu para realizar o impossível, que é o que a gente vai ver ao longo do curso, tá bom? Dário, alguma pergunta mais sobre isso? Tranquilo até aqui? Então, vamos entrar, agora que a gente viu a introdução, vamos entrar aqui no capítulo 1 do livro, que ele vai falar sobre uma coisa que Deus faz por nós, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O primeiro capítulo sobre que ele ensina sobre o que Deus faz por nós, ele ensina que Deus nos envia anjos, tá bom?
E uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra anjo? Anjo. O que significa um anjo? Quem se habilita? Não? Então vamos ver o que o presidente Nelson ensinou. Carol Reis, você pode ler para nós? Reis, não escuta? Ainda não tá aparecendo aqui para mim. Agora. Agora. Posso? A palavra anjo é muito significativa. Ela vem do idioma grego. A palavra grega afterno significa mensageiro. Este mesmo substantivo está baseado na palavra grega para o evangelho, que é o seu significado literal e boa mensagem, ou boa nova submetendo uma fonte celestial ou angelical. Ai, essa palavra aqui que é difícil. Eia, é a primeira, é a primeira palavra do Novo Testamento grego. Depois a gente vai fazer um novo curso de grego, viu? Mas muito bom, obrigado, viu, Carol? Mas olha só, a palavra anjo significa mensageiro. É alguém que traz uma boa mensagem, uma boa nova. Também um anjo é uma fonte celestial ou angelical. Ou seja, é alguém que vem dos céus, é um mensageiro dos céus para nós, tá bom? E o presidente Nelson ensina que tem algumas espécies de anjos. E eu queria relembrar para vocês quais são as espécies de anjos que nós temos. A Carol Silva, pode ler para nós? Posso sim. Vamos lá. Há duas espécies de seres nos céus, chamados de anjos: os que são espíritos e os que possuem corpo de carne e ossos. Os anjos que são espíritos são seres que ainda não obtiveram um corpo de carne e os ossos, ou são aqueles que já tiveram um corpo e aguardam a ressurreição. Os anjos que têm o corpo de carne e os ossos foram ressuscitados ou são seres transladados. Homens mortais juntos também podem ser chamados de anjos. Aí agora, alguns anjos servem ao redor do trono de Deus no céu. As escrituras também falam de anjos do diabo, são os espíritos que seguiram a Lúcifer e foram expulsos da presença de Deus na vida pré-mortal e lançados à terra. E, então, olha só. Obrigado, Carol. Então, de acordo com o que nós lemos aqui, nós temos algumas espécies de anjos. Nós temos quatro tipos de anjos, né? Temos essas duas espécies de anjos nos céus, que são os anjos que são espíritos, que ainda não tiveram corpo, ainda estão esperando, aguardam ainda por a oportunidade de ter um corpo. Tem aqueles que já tiveram um corpo e aguardam pela ressurreição. Tem aqueles que têm um corpo de carne e ossos, foram ressuscitados ou são seres transladados. Tem esses homens mortais, pessoas como nós podem ser considerados anjos, mas pessoas justas, tá bom? Não é qualquer pessoa na Terra que é um anjo. Pessoas justas. E tem também anjos do diabo, que são os espíritos que seguiram Lúcifer, que caíram da presença do Senhor, que é aquele um terço, né? Então, eles não têm um corpo de carne e ossos e nunca vão ter. Esses são os tipos de anjos que nós temos, tá bom? E aí, o presidente Nelson, ele vai falar sobre os anjos que ajudaram na restauração do evangelho, tiveram papéis na restauração.
Ah, deixa eu ver aqui. Gabriel, você pode ler para nós esses anjos? Que anjos específicos participaram da restauração? Depois da primeira visão, Moroni, João Batista, Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias o profeta, Miguel, que era Adão, Gabriel, que era Noé, e Rafael. Todos esses anjos, ó. Isso está lá em Doutrina e Convênios 128, 20 a 21. Todos esses anjos, eles participaram da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Todos eles ministraram ao profeta Joseph Smith em algum momento. Aí eu pergunto para vocês, na sua opinião, qual foi o impacto dessas experiências com anjos na vida do profeta Joseph Smith? O que que vocês acham? A vida dele foi influenciada por ter sido ministrado por tantos anjos assim. O que que você acha, Gabriel? Rapaz, nem Gabriel, que era um dos anjos. Oi? Nem Gabriel, que era um dos anjos, está falando nada aí. É, isso que é o Gabriel. Por isso que eu falei que é o Gabriel. E vocês acham? Qual foi o impacto na vida do profeta de ter sido ministrado por todos esses anjos na restauração do Evangelho? Posso falar? Pode. É, eu acredito que isso fez com que ele se mantesse focado na missão da restauração, né? Porque foram inúmeros anjos que ele presenciou, que falaram com ele, né? Então são boas influências, digamos assim, que se mantiveram dentro da vida dele em vários períodos. E isso eu acho que fez ele se manter focado em toda aquela missão, né? Porque eles estavam testificando do evangelho do Senhor, né? Então isso deu mais força para ele continuar. Legal, legal, Sabina. E lembrando disso, né? Gostei que você para continuar lembrando que ele foi chamado também, de certa forma, para realizar o impossível, porque a restauração do Evangelho foi uma tarefa desafiadora. E ele era alguém improvável, um jovem de 14 anos do interior, né, filhos de fazendeiro, foi chamado para restaurar a igreja de Cristo na terra. Ele foi um exemplo de algo improvável que Deus usou para realizar o impossível. Uma igreja que começou com 6 pessoas e hoje nós somos milhões de pessoas no mundo. E essas ministrações de anjos ajudaram o profeta a realizar o impossível. Essas ministrações deram forças a ele para que ele pudesse manter o foco nas coisas que ele precisava fazer, na tarefa que ele precisava fazer, e não desistir, mesmo nas dificuldades que ele teve que passar. Essas ministrações de anjos ajudaram ele a realizar o impossível, tá bom? Esse foi, o presidente Nelson fala sobre isso, né, nesse capítulo. Então, eu queria fazer uma pequena atividade com vocês. O presidente Nelson, nessa parte, ele vai dar vários exemplos nas escrituras de aparições de anjos que foram significativas. Eu queria que vocês ponderassem um pouquinho
Eu queria que vocês ponderassem nas escrituras experiências de anjos, de ministrações de anjos que são mais significativas para vocês. E depois eu queria ouvir algumas de vocês e me dizer, e queria que vocês compartilhassem por que que essa experiência é significativa para você. Pense um pouquinho sobre isso. Escolhe uma experiência de ministração de anjos nas escrituras que seja significativa para você e era por que ela é especial para você. Se você lembrou de uma, de compartilhar conosco, pode compartilhar. Foi a primeira que veio na minha mente foi quando o Salvador estava no jardim, no Getsemane ali, e veio um anjo confortando Jesus Cristo, né? Isso me remete sempre, isso me remete sempre a uma questão de que não importa quão forte nós sejamos, né? Seja, vamos precisar do conforto de um anjo, de alguém ali do nosso lado, em todos os momentos de nossa vida, principalmente os mais difíceis, né? E Gabriel, interessante essa. O presidente Nelson fala sobre essa experiência, viu? Eu até trouxe uma gravura aqui sobre ela. Teve essa experiência no jardim em que um anjo do Senhor foi enviado para até fortalecer o Salvador Jesus Cristo, né? Pode repetir, Gabriel, por que que essa experiência é significativa para você? Porque ela sempre me faz lembrar que não importa o quão forte eu seja, né, tanto ali fisicamente ou quanto espiritualmente, vai chegar um momento que eu vou precisar de ajuda e que eu devo aceitar essa ajuda de qualquer desses anjos que estão ao meu lado, né? Então, não importa quão forte a gente seja, vai chegar um momento que nós vamos precisar. E quando nós precisarmos, o Senhor vai enviar esses anjos para nós. Muito bom, Gabriel, obrigado. Às vezes a gente pode se achar muito forte, né? Muito capaz, muito preparado para as coisas da nossa vida, para as decisões, para as coisas que a gente precisa fazer. Mas, na verdade, quando chega a hora, talvez a gente descobre que a gente não é tão forte assim. E que a gente não consegue sozinho. E aí a gente precisa ser humilde e reconhecer que a gente precisa da ajuda do Senhor. Que para realizar o impossível, a gente precisa da ajuda do Senhor. Lembrando dessa imagem, dessa gravura aqui, ah, tem alguma outra lição que você consegue aprender, o que vocês conseguem aprender sobre o Salvador Jesus Cristo ou sobre o Pai Celestial? São como eles nos ajudam a realizar o impossível? Ocasião também, uma coisa importante, é ser uma coisa, a expiação que o Salvador estava realizando era um ato que nunca foi feito, né, na história
da humanidade. O Salvador Jesus Cristo estava realizando essa expiação por nós. E se ele não tivesse conseguido realizar, todo o plano estaria perdido. Tudo que foi criado, toda a criação, todo o plano de salvação estaria perdido. E esse anjo, esse anjo que foi mandado, ajudou o Salvador a realizar o impossível. Então, essa experiência nos ensina que o Senhor, Deus, nos manda anjos, sim. Ele nos manda anjos para nos ajudar a realizar o impossível na nossa vida. E às vezes vai ser em momentos muito dolorosos e difíceis que ele vai nos mandar esses anjos. Vai ser em momentos de quando tudo estiver bem na vida, vai ser momentos difíceis. Mas ainda assim o Senhor nos ama e vai nos ajudar nesses momentos. Ele não vai nos desamparar, vai nos ajudar a realizar o impossível na nossa vida. E lembrou de alguma outra experiência nas Escrituras que é especial para você e queira compartilhar? Essa que o Gabriel trouxe para a gente? Pensando aí, queria perguntar algo para vocês, então. Na opinião de vocês, meus amigos, o que é preciso para que o Senhor nos possa enviar anjos para ministrar a nós? O que é preciso que tenhamos de qualificação para que os anjos do Senhor possam vir e ministrar até nós, na sua opinião? É o que a gente precisa ter ou fazer para que os anjos possam vir e ministrar a nós? O que a gente precisa fazer para sermos qualificados, para sermos ministrados por anjos? Fabio, Oi. eu acredito firmemente que a gente precisa ter, pelo menos, andado a segunda, a terceira milha. A gente precisa fazer muito por nós mesmos para que a graça do Senhor ele venha sobre nós. Então a gente precisa ter andado ali, pelo menos a segunda milha, e o Senhor tem olhado para a gente e pensado assim, tá na hora de eu ajudar esse caboclo aqui. Então, além da preparação, né, espiritual que a gente precisa ter para ser digno, né, de ter essa ajuda, tanto de anjos desses que o presidente Nelson falou, quanto de outras pessoas também que são anjos também que nos ajudam, né, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa realmente ter feito muito por nós mesmos para depois receber essa ajuda celestial. Muito bom, Gabriel. E eu gostei do que você falou. A gente precisa fazer algo. Tem que ter ação. Fazer algo tem a ver com fé. Fé e obras. O presidente Nelson, ele fala justamente sobre isso, tá bom? E ele cita algumas escrituras. Nós não vamos ver todas, mas tem uma bem interessante que, muito conhecida por nós, que ele cita que está lá no livro de Mormon. E ele fala por que que os anjos às vezes deixam de aparecer para as pessoas? E aí ele ensina, aqui em Moroni, profeta, ele ensina o que que precisa para que os anjos apareçam. Ah, Brena, você consegue ler para nós essa escritura? Não sei se a Brena consegue ler, acho que ela estava na consulta ali. Então, Brena, pode ler? Consigo, Tá bom. posso. Deixar os anjos de aparecer aos filhos dos homens, este vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados, e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Então, Brenda, o que é preciso para que os anjos apareçam e ministrem entre nós? Muita fé. Preciso de fé. Preciso de fé. E obras, né? Fé e obras, ação. Precisamos agir para que os anjos possam ministrar a nós. Obrigado, Brenda.
Aí eu queria perguntar para vocês, com base nessa escritura, quando foi que, pela sua fé, anjos apareceram e ministraram a você ou alguém que você conhece? Ou seja, tenta recordar de uma experiência, se não for muito pessoal e você puder compartilhar. Quando foi que, pela sua fé, os anjos apareceram e ministraram a você ou alguém que você conhece, por causa da sua fé? Se recorda de alguma experiência pessoal que puder compartilhar conosco? Posso falar? Pode, Sabrina. Então, não desceu nenhum anjo aqui, não teve uma labareda de luz sobre a minha cabeça, mas foi mais sobre os seres mortais, né, que são denominados anjos também. No final de 2019, né, eu estava afastada da igreja por um tempo, e no final de 2019 eu voltei, né, e com a minha volta para a igreja, meus pais também estavam afastados, né, eles sentiram um desejo também de voltar. Eu lembro exatamente da minha mãe falando que eles estavam vendo o meu esforço para me ficar na igreja, né, de não me afastar mais, né, que eles sentiram o desejo também de voltar para a igreja. Aí só que foi início de 2020, aí entrou a pandemia, aí fechou tudo. Mas mesmo com a gente estudando em casa, né, os ministradores ainda estavam levando o sacramento lá em casa, porque como meu pai estava afastado, ele não estava abençoando o sacramento nem em casa. Então os ministradores ainda estavam indo em casa e, tipo, deu para ver uma mudança. E eu lembro muito da mãe falando que eles só tinham voltado, né, para a igreja por causa do meu exemplo, porque eles viram que eu estava me esforçando e sentiram um desejo também de voltar. Aí veio, entrou o lockdown, a pandemia, e o papai faleceu bem no início da pandemia ainda, e veio mais anjos. Quando dizem, né, que nos momentos de dificuldade que a gente realmente vê quem se importa. E realmente, eu acho que se eu não tivesse voltado para a igreja logo no final de 2019, né, 2020 tinha sido bem diferente para mim e para minha família, né, porque a gente teve muito apoio dos membros, tanto dos alunos do instituto, eu lembro do Terra me ligando, né, então a gente teve muito apoio dos membros da igreja. E se a gente tivesse continuado afastado, provavelmente não teria todo esse impacto, né, no meio da pandemia na nossa vida. A mãe se aproximou muito dos missionários, né, quando a gente já pôde voltar a dar o almoço para eles. Né? Então foram inúmeros anjos que apareceram na nossa vida no meio da pandemia que fizeram uma grande diferença. E a mãe sempre falando que isso tudo tinha acontecido porque eu tomei a iniciativa de voltar para a igreja. Sabrina, você esperava que eles iam voltar assim, por sua causa, assim? Você tinha essa expectativa? Não. Para mim foi uma surpresa até eu mesma voltar. Logo no final do ano, assim, né? Foi bem quando eu entrei pro instituto. Eu lembro do pessoal me arrastando para as aulas do instituto e eu não queria ir. Mas foi uma surpresa para mim, porque eles já estavam afastados há bem mais tempo que eu, né? E ver toda essa mudança, eu acabei vendo meu pai estudando mais as escrituras mais do que eu em casa, né? Então foi uma mudança muito grande.
né? E eles sempre me lembrarem que eles só tiveram esse desejo por minha causa, foi uma surpresa muito boa para mim. Obrigado, Sabina. É um exemplo real, né, de como o Senhor usa o improvável, né, Sabrina? Não era muito provável que eles voltassem, né? De acordo com a nossa sabedoria, com os nossos pensamentos, com a nossa visão, mas para Deus nada é impossível. E Ele usou você, Ele usou os missionários para te trazer e usou você para trazer seus pais, né? Um exemplo de que Ele usa anjos para nos ajudar a realizar o impossível, né, na nossa vida e abençoar as pessoas. Obrigado, Sabrina, por compartilhar. Gabriel? Fábio, quando eu era jovem, que eu fui batizado na igreja, eu tinha 17 anos quando eu conheci a igreja. E eu conheci o projeto da igreja, né, sobre mestre familiar na época, né? E eu me lembro que o meu companheiro era o presidente do ramo na época. E como presidente do ramo, né, a gente ficava responsável ali pelas viúvas, né? Senhoras e tal. E tinha uma irmã em específico que ela era uma pessoa muito especial para mim, né? Porque eu conhecia o filho dela, jogava basquete comigo na época. Então era uma pessoa que eu sempre tinha muito contato, sempre ia muito na casa dela, mesmo antes de conhecer a igreja. E ela, quando eu recebi o sacerdócio de Melquisedeque, sempre que eu podia, eu estava na casa dela, dedicando a casa dela. E ela sempre me pedia bênçãos de saúde, eu sempre ia lá, mesmo após não ser mais o mestre familiar dela. E ela tinha muita fé no poder do sacerdócio, era incrível o poder, o nível de fé que ela tinha. E teve uma vez que ela contou pra gente que eu, nessa época, eu tinha feito uma viagem para jogar um torneio aberto de basquete no interior. Aí ela falou que ela tava passando muito mal e que o celular dela tava descarregado, era de madrugada e ela não sabia para quem ligar. E ela falou que ela clamou pro Senhor dizendo que se ela sabia que se os mestres familiares dela estivessem por perto, ela tinha certeza que eles iriam lá dar uma bênção no sacerdócio dela. Mas que ela só queria que a dor dela fosse aliviada, que ela sofria, tinha alguns problemas de saúde, já era uma senhora idosa. E ela falou que durante a madrugada, quando ela conseguiu dormir, ela relatou que ela sentiu alguém tocar nos ombros dela, despertou ela do sono dela, colocou ela sentada na beira da cama dela e ela sentiu mãos tocarem na cabeça dela. E ela falou que ela conseguiu dormir e no outro dia ela estava muito bem. Isso sempre faz me lembrar que o poder do sacerdócio e o poder da fé ele é real. Que a ministração, todas essas coisas que são de programas da igreja, realmente elas são para ajudar a gente. E que independente do nosso momento, da nossa fé, muitas vezes o Senhor ele vai enviar anjos, como enviaram na vida da Sabrina, ou mesmo esses seres que a gente não consegue ver, mas que estão ministrando a gente. Então isso é muito real. Esse poder do sacerdócio, esse poder de realizar o impossível através da fé é muito real, é muito tangível. É algo que todos nós vamos passar ou estamos passando. É o Senhor nos ajudando. Tenho certeza absoluta disso. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Gabriel. Eu que agradeço o seu testemunho de vocês, né? Esse testemunho junto a vocês, meus amigos, que os anjos são reais. Nós podemos dizer que nós acreditamos em anjos. Anjos, anjos que andam entre nós, que estão no nosso meio. Alguns moram conosco. Nós não podemos ver, mas eles são muito reais. Todos eles vêm de Deus. São mensageiros do Pai Celestial com boas novas para nós. Foram enviados para nos ajudar, realizar o impossível, para nos ajudar a vencer nossos desafios, para nos dar paz, conforto, bom ânimo, esperança.
E eles são uma demonstração do amor de Deus para nós. Forma que Deus usa para nos ajudar a realizar o possível. Ele envia anjos. Ele ainda envia anjos hoje. Que nós possamos aumentar nossa fé nisso. E que a gente possa também aumentar nossa fé e se preparar para ser esses anjos na vida das pessoas, né? Como o Gabriel compartilhou, a Sabrina compartilhou. Que a gente possa estar atento e ser esses anjos na vida das pessoas ao nosso redor, né? E certamente a gente vai ter muitas oportunidades de abençoar as pessoas como vocês tiveram, né? Vamos ter muitas oportunidades. E testifico dessas verdades e compartilho esse meu testemunho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.